dia, sejam bem-vindos ao nosso devocional, o teu combustível diário para a tua vida espiritual. Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso devocional. Que bom que você chegou até aqui e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os caminhos que nós passamos da nossa vida, que muitas vezes nós não entendemos o porquê o Senhor permite, não entendemos o porquê, qual a razão de estarmos vivendo algumas lutas, algumas dificuldades e mal sabemos que elas fazem parte do propósito de Deus para a nossa vida. Hoje a história que nós vamos ler é uma história que vem comprovar isso. Talvez tu já tenha ouvido falar dessa história, mas eu sempre digo que a Bíblia a gente pode ler ela várias vezes. Toda a Bíblia o Senhor sempre tem uma revelação nova e o desejo do meu coração, a minha oração é que o Senhor te traga uma revelação. Se tu tem passado por lutas e dificuldades e talvez muitas vezes não tenha entendido o porquê, tem questionado o Senhor, tem se perguntado o que fez para merecer isso. Hoje eu tenho certeza que Deus quer falar contigo e Ele vai falar. E antes a gente abrir aí no nosso versículo de hoje, o nosso texto de hoje, eu quero te pedir, se tu chegou até aqui, curte esse vídeo, é muito rápido, comenta ele, eu leio todos os comentários, às vezes não consigo responder, mas leio todos os comentários, compartilha com mais pessoas e te inscreve neste canal. Se tu ainda não é inscrito, tem um sininho aqui, se tu ativar ele, sempre que sair um vídeo aqui no canal, tu vai ser avisado, notificado na hora, tá bom? Abre comigo então, Gênesis 37. Primeiro livro da Bíblia, tá? Gênesis 37, nós vamos ler do 3 até o 11, que diz assim. Jacó já era velho quando José nasceu e por isso ele amava mais do que todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais José do que eles e por isso tinham ódio dele e eram grosseiros com seu irmão. Certa vez, José teve um sonho e contou isso aos seus irmãos. Aí é que eles ficaram com mais raiva porque José disse a eles: escutem que eu vou contar meu sonho, que tive para vocês. Sonhei que estávamos no campo, amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou em pé, e o feixe de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser o nosso rei, que você vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda por causa dos seus sonhos e do jeito que ele contava. Depois, José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. Ele disse assim: eu tive outro sonho, dessa vez o sol e a lua, e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao seu pai e os seus irmãos, o pai repreendeu e disse: o que quer dizer com esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos se ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas seu pai ficou pensando no caso. Bom, olha só, aqui é um pouco da história que vocês podem ler todo o capítulo 37. A gente vai falar um pouquinho sobre a história de José. José, ele foi um irmão que era muito amado pelo seu pai, era um menino muito abençoado, tinha dons espirituais, era usado por Deus, aí diz que ele tinha alguns sonhos, né? E o seu pai deu uma túnica nova, deu uma roupa nova para ele. E a maneira com que o seu pai tratava causou ciúme nos irmãos. E os irmãos, então, ali tramaram contra a vida de José. Muitas vezes, né, o que tu carrega, aquilo que tu leva, aquilo que tu vive, né, vai causar inveja em algumas pessoas. Eu sempre digo que a inveja ela é a raiz de muitos males, né? A inveja ela é a raiz de muitos males. E com a história de José aqui nós vamos aprender algumas lições que tu pode anotar aí para que o Senhor venha falar ao teu coração. Eu vou te convidar depois a ler toda essa história, que é uma história grande, mas eu vou tentar resumir para vocês. Coloquei alguns tópicos aqui para não esquecer, então fica atento, porque é uma história bem cheia de detalhes e eu tenho certeza que talvez você se encaixe na história de José hoje, tá? Então, depois que acontece isso, né, José ele é vendido pelos irmãos. Os irmãos mentem para o pai, dizendo que José foi morto, eles precisavam se livrar do seu irmão. Então, eles matam um cordeiro ali, pegam o cordeiro, sujam a roupa, o sangue do cordeiro, a roupa de José, mostram para o pai, falam para o pai que ele é o sangue do irmão, e nisso eles vendem o irmão dele. Então, José estava sendo ali alvo de maldade. E aquela maldade ela estava aliada aos ciúmes que os irmãos tinham nele.
Então, José teve alguns sonhos que o Senhor entregou para ele, apontando um propósito. Deus tinha um propósito na vida de José, o Senhor já estava falando com ele ali, Deus de jovem, que o Senhor ia fazer grandes coisas na vida dele, ele estava ali comunicando para a família e aquilo gerou um conflito, né? Então, começaram a tramar contra a vida de José. Deixa eu te dizer, existia um propósito já na vida de José. O Senhor já sabia tudo o que ia acontecer. Tentaram tramar contra ele, mas mesmo assim não adiantou, porque ele estava debaixo da autoridade de Deus que tinha um propósito para ele. Primeira coisa que eu quero te dizer, não se preocupe com aqueles que têm tramado contra ti. Se existe um propósito, Senhor, sobre a tua vida, se tu anda em obediência, em retidão a Deus, não adianta eles tramarem, eles podem até tentar atrapalhar o processo, mas você não vai deixar de viver a promessa de Deus. Mas até chegar a promessa, até que chegue a promessa, nós precisamos passar pelo processo, como José começou a passar aqui. Aqui foi o início do processo, quando ele foi vendido pelos seus irmãos pelo ciúme. Tu imagina José vendo ali os irmãos negociando e vendendo ele, pensando, os meus irmãos estão me vendendo. Imagina a decepção. É muito triste, porque eu sempre digo que a pedra de longe não dói, mas a pedra de perto dói. Quando aquilo que a gente menos espera, as ações que a gente menos espera, vem dos nossos, talvez pai, mãe, né, sogra, tios, irmãos, como isso dói. Eu fico imaginando a dor que José estava sentindo, porque talvez José pense, nós estávamos na mesa há pouco tempo comendo junto, brincando, conversando, e agora eles simplesmente tramam contra mim. Mas José não imaginava que aquilo ali já fazia parte do processo de Deus para a vida dele. E o processo ele é dolorido. O processo geralmente, a estrada do processo até a promessa, ela não é fácil. E aqui começou o processo de José. Então tramaram, mas Deus estava com José. Então, o que vai fazer diferença no nosso caminho, o que vai fazer diferença quando alguém tramar contra nós é quem está conosco, a quem nós temos servido, a quem nós temos ouvido. Então não se preocupa se você tem servido a Deus, se você está debaixo de obediência de Deus, mesmo que venham os dias difíceis, mesmo que venham aqueles dias que você pensa, mas como assim? Essas pessoas estão fazendo isso comigo. Se você estiver debaixo da obediência de Deus, não se preocupe. O processo pode até tentar ser atrapalhado ali, né? Como tentaram, mas você vai chegar na promessa. Então, muitas vezes nós temos a ilusão que estar passando por lutas e desafios, Deus não está com a gente. Às vezes a gente pensa assim, eu estou sozinha, cadê Deus? Deus não está vendo isso que eu estou passando. Eu tenho buscado, eu tenho orado, eu tenho me entregue. Será que Deus não está vendo isso que está passando? Eu quero te dizer, você não está sozinho. Mesmo na sua luta, você não está sozinho. Deus nunca te abandonou. Ele está contigo mesmo no meio das tormentas. Ali, quando José estava sendo vendido, ele pode ter pensado, como Deus permitiu que os meus irmãos fizessem isso comigo? Mas Deus estava ali, porque existia um propósito. Existia um propósito naquela primeira luta que José estava passando ali na vida dele. Então, viver com Cristo, querido, nem sempre vai ser flores. Nem sempre, às vezes vai ser dolorido. Algumas pessoas vão se levantar contra a tua vida. E às vezes serão pessoas íntimas, serão pessoas de perto, serão pessoas que tu confia, pessoas que tu ama. Talvez. E eu quero te dizer, antes de continuar, a tua luta não é contra ela. A nossa luta não é contra a carne, a nossa luta é contra espíritos e potestades que habitam em algumas pessoas e tentam nos tirar do foco e nos tirar do propósito. Então, mentiram sobre o José. Mentiram, mataram um cabrito, colocaram ali, mancharam a roupa dele, mostraram mentindo para o seu pai. Então, além de te decepcionar, tramarem contra ti, pode ser que mintam ainda contra ti. Pode ser que ainda vão mentir contra você, mas não esqueça, Deus é contigo. Olha só, quando venderam José, ele foi parar lá na casa de Potifar, né? Lá na casa dele. E lá dentro da casa, lá de Potifar, a mulher dele se interessa por José. Ela olha para José, aquele cara boa pinta, e pensa que homem bonito, né? Ah, agora quem sabe aí vou me insinuar para ele. Só que quando a esposa de Potifar ela se insinua para José
José, ele sabe quem ele é e ele se mantém íntegro em Deus. Afinal de contas, ela é uma mulher casada. Então, ele não se deixou levar pela carne dele, não se deixou levar por um sentimento de desejo da sua carne. Ele se mantém íntegro em Deus. Ele se mantém íntegro em Deus. Então, a mulher pega ele à força e mente para o marido a respeito de José. Ela fala lá para Potifar: não, José tentou me assediar, socorro, por vingança, porque José se manteve íntegro e não quis ela. Mas Deus continuava com ele. Olha só que sequência de luta. Primeiro vendem ele, né? Mentindo para o pai dele que ele tinha morrido. Daí ele para lá na casa de Potifar, onde ele foi para lá trabalhar para ele. A mulher de Potifar se interessa por ele, se insinua para ele. Ele continua se mantendo íntegro, sabendo quem ele é em Deus. Eu fico imaginando José pensando: o que eu fiz para merecer isso? Porque quando a esposa de Potifar denuncia ali José, ele é preso. Ele vai preso. Ele pode pensar: estava tudo tão bem, olha onde é que eu tô preso, tô seguindo a Deus, tô servindo a Deus. Talvez tu pense assim: eu tô buscando a Deus, tô servindo a Deus, tô me dedicando, e parece que as coisas só pioram. Talvez José pensasse isso: como que eu vim parar aqui, agora preso? Meu Deus, eu tô preso porque eu fui fiel a ti, Deus. Eu fui preso, fui injustiçado. Sendo fiel a ti, como assim? Talvez você está se sentindo injustiçado com tanta coisa que tem acontecido, tanta notícia ruim que tem chegado na tua porta, tanta luta que tem se levantado contra a tua vida. E sabe o que José fez para merecer isso? Nada. Talvez o que tu está passando, tu não fez nada para merecer isso, mas isso faz parte do propósito de Deus. Aquela luta na vida de José fazia parte do propósito de Deus. Mal ele imaginava o que Deus estava prestes a fazer na vida dele. Então, muitas vezes nós não entendemos as lutas e caminho que nós estamos passando, mas creia, existe um propósito. Então, vendido, preso injustamente, agora José para lá dentro da prisão. É como se ele pensasse: agora não falta mais nada. E lá dentro da prisão, não lá no lugar mais provável, lá na casa do seu pai, não, lá dentro da prisão, ele encontra alguém que vai ser usado para conectar José ao seu propósito. Então eu quero te dizer que o Senhor vai levantar pessoas improváveis que vão estar juntos no teu propósito. O Senhor vai usar pessoas mais improváveis, nos lugares mais improváveis, para te conectar com o propósito de Deus na tua vida. Lá ele encontra o copeiro de Faraó. Olha só, Deus usa uma situação aparentemente ruim e vai transformar em algo extraordinário que José nem faz ideia. Então eu quero te dizer que talvez essa situação, esse momento ruim que tu está passando, esse cenário ruim, talvez ele seja cenário de um milagre de Deus. Talvez tudo isso que tu está passando quase certo, se tu está na direção de Deus. Ele é propósito de Deus. Esse cenário todo aí que tu acha mais improvável dentro da prisão. Dentro da prisão, talvez a prisão que tu tá, ela é emocional, talvez é uma prisão financeira, talvez é uma luta no casamento com os teus filhos, uma doença, eu não sei. Mas talvez isso que para ti é o fim, porque talvez para José ele era o fim. Era o que Deus estava preparando para ele viver o propósito dele. Então, coisas que você vai viver, as pessoas dirão: só pode ter sido Deus. Porque a maneira que Deus faz não é a maneira que nós faríamos. Deus, ele não trabalha da maneira que a gente trabalha. Ele tem os seus meios, a hora certa, a maneira certa, o jeito é dele. E José aqui, lá dentro, ele interpreta um sonho do copeiro. Olha só, o copeiro teve um sonho e ele interpreta um sonho do copeiro. O copeiro sai da prisão, volta para a casa do faraó, mas o copeiro se esqueceu de José. Sabe por que o copeiro se esqueceu de José? Não é porque ele era mal agradecido. Ele se esqueceu de José porque fazia parte do plano de Deus, que ele se esquecesse porque ainda não era a hora. Ainda não era a hora. Talvez você está pensando assim: Deus esqueceu de mim. Eu quero te dizer, o Senhor não se esqueceu de ti.
apenas ainda não é o momento. E passando o tempo, Faraó tem um sonho. Tu tá conectando, entendendo bem essa história? Passando o tempo, Faraó tem um sonho, mas ninguém sabe interpretar. Então, o copeiro lembra de José. O copeiro pensa, opa, o Faraó precisa interpretar o sonho. E lá na cadeia onde eu estava, lá na prisão, José interpretou meu sonho. Quem sabe ele possa interpretar também o sonho de Faraó. Então, Faraó manda buscar José de dentro da prisão. E chega o de repente de Deus na vida de José, depois de luta atrás de luta, batalha atrás de batalha, decepção atrás de decepção, tristeza atrás de tristeza. Ele estava lá na prisão. E de repente o faraó manda, chama esse José. Vamos ver então. Eu quero te dizer antes de concluir. Primeiro, o Senhor não se esqueceu de ti. Talvez ainda não é o tempo certo, mas o Senhor está vendo tudo que tu tem passado, toda a luta que tu tem passado. No tempo certo, com uma palavra, Ele muda tudo. Então chamaram José. Vem, Faraó quer te ver, vem, Faraó quer te conhecer. Ele teve um sonho e eu me lembrei, o copeiro lembrou, chamou José. Então José interpreta o sonho de Faraó. Ele diz, olha, o teu sonho significa 7 anos de fartura, né? O faraó sonha com 7 vacas magras, 7 vacas gordas e depois 7 vacas magras. E ele não sabe interpretar. E José tinha esse dom que o Senhor tinha dado para ele. Então ele fala, olha, José fala para ele, eu vou falar com o meu Deus, ele vai nos revelar. E Deus revela para José, José entrega para Faraó e diz, olha, o teu sonho significa 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. O que você precisa é de alguém preparado, Faraó, para administrar esses 7 anos de fartura, para que nos 7 anos de escassez vocês não sintam tanto. Então, de repente, o faraó diz assim, eu não vejo ninguém mais apropriado para fazer isso do que você, José, que teve a revelação disso. A partir de agora, você é o novo governador do Egito. De prisioneiro a governador. Quem faz isso? Só Deus. De um casamento falido para um casamento referência, só Deus. De um filho perdido, já sem chance, nas drogas, no álcool, na prostituição, fora dos caminhos, para alguém convertido e rendido ao Senhor, só Deus. Alguém com diagnóstico de morte, para alguém que pega um diagnóstico e simplesmente diz que você está curado, só Deus. Alguém totalmente falido, passando por necessidade, mendigando pão, para alguém próspero que ainda é usado para abençoar, só Deus. Nós cremos num Deus que ainda realiza milagres, num Deus que ainda faz acontecer como Ele quer, quando Ele quer, da maneira mais improvável que seja, como Ele quiser. Então, o que Deus tem para a tua vida ainda está em pé. Fica firme, mantenha-se fiel, sirva a Deus, não questione. Não jogue a culpa das tuas lutas nos outros. Não culpe a Deus pelas tuas lutas. Fica firme nele. Elas fazem parte do propósito. Eu tenho certeza que tudo isso que José passou amadureceu ele, fortaleceu ele, fez ele crescer para que ele fosse um governador. E depois a história diz que ele resgata ali os seus irmãos, ele se reconcilia com seus pais. É uma história linda de José. Aquele sonho que José teve lá, que os irmãos ficaram com ódio, com raiva dele, acontece. Os irmãos estão ali junto com ele novamente. É uma história linda. O Senhor transforma histórias. O Senhor continua fazendo milagres. O Senhor continua restaurando famílias. Nós precisamos apenas crer que o processo é dolorido, ele vai doer, ele vai moer. Talvez no meio do caminho José quis desistir, mas ele permaneceu firme e íntegro, sem olhar para trás. Ele permaneceu no Senhor. Então, talvez não vai ser fácil a caminhada, injustiça, acusação, inveja, falsidade, solidão. Mas eu quero te dizer, suporte o processo. O de repente de Deus acontece nos dias mais comuns. Ali José estava mais um dia na prisão e naquele dia o Senhor usa ele com graça e ele se torna governador. O Senhor vai fazer na tua vida. O mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus aqui de José é o nosso Deus. Um Deus que ainda surpreende, ainda que faz
milagres. Amém? Se você quiser saber mais um pouquinho da história de José, continua lendo ali o texto. Gênesis 37, Gênesis ali, todo 37 vai contar um pouquinho da história de José, é uma história linda, né? Eu tentei resumir para vocês aqui, mas é uma história de alguém que superou os processos e viveu a promessa de Deus. A tua promessa está chegando. No dia que tu menos espera, o Senhor dá apenas uma palavra e tudo muda, tá bom? Um beijo no teu coração, que Deus te abençoe teu dia, que seja um dia abençoado. O Senhor vem te fortalecer com essa palavra. Se tu tá passando pela luta, aguenta mais um pouco. O tempo da promessa vai chegar. Tchau, tchau e até amanhã aqui no nosso devocional.